Olá pessoal, aqui é Fernanda do Prazer da Literatura e esse é o quarto vídeo do especial Abril de Shakespeare, no qual nós vamos falar sobre as suas peças. Então hoje nós continuamos a falar sobre Shakespeare, mas o foco hoje é a sua obra, mais especificamente as suas peças. Bom, como Shakespeare viveu no final do século XVI, início do século XVII, é impossível saber ao certo exatamente quantas peças que Shakespeare escreveu, que Shakespeare produziu, mas é comum atribuir ao bardo a autoria de 39 peças e mais de 150 sonetos. Normalmente as peças de Shakespeare são divididas em três grupos: as peças históricas, as tragédias e as comédias. Mas o Essential Shakespeare Handbook, que é esse livro que eu tenho aqui em casa, é organizado pelo Leslie Dunton Downer e Alan Riding, que traz informações sobre todas as peças. É um livro bem legal. Esse aqui é em inglês, mas tem versão em português, tem o livro da Bárbara Eliodora sobre as peças do Shakespeare. Vou deixar algumas sugestões sobre esses guias sobre as peças de Shakespeare aqui no box de descrição. Mas esse Essential Shakespeare Handbook traz uma quarta categoria das peças de Shakespeare, que seriam os romances. Os autores se referem aos romances como as últimas peças, as peças tardias de Shakespeare, escritas entre 1607 e 1614, então um pouquinho antes da morte de Shakespeare em 1616. Bom, o termo romance não se tornou um gênero específico dramático até o final do século XVIII, por isso muitas pessoas, muitos críticos não utilizam essa nomenclatura romance para falar sobre as peças de Shakespeare, porque se trataria de um anacronismo, já que lá no final do século XVI e início do século XVII não havia essa sistematização do gênero dramático romance. A palavra romance, de modo geral, vem do francês medieval romance, que se refere às narrativas em prosa ou verso, narrativas longas do século XII, como, por exemplo, as histórias, as sagas do Rei Arthur e seus Cavaleiros da Távola Redonda, escritos pelo francês Chrétien de Troyes. Os romances shakespearianos, que são um gênero dramático e não um gênero narrativo, são um pouquinho diferentes. Eles não são caracterizados pela sua estrutura, pela sua forma ou pelos temas abordados. Mas os romances de Shakespeare são caracterizados pelos enredos cheios de ação e emoção, combinando elementos da tragédia e da comédia em um tom ao mesmo tempo feliz e melancólico. Segundo o Essential Shakespeare Handbook, os romances shakespearianos são Péricles, produzido entre 1607 e 1608, Cymbeline, produzido entre 1609 e 1610, O Conto de Inverno, produzido entre 1610 e 1611, A Tempestade, de 1611, e Os Dois Primos Nobres, produzido entre 1613 e 1614, e essa é considerada por muitos a última peça atribuída a Shakespeare, que foi feita em contribuição com John Fletcher, um outro dramaturgo inglês. Bom, é claro que a gente não tem como saber ao certo quando as peças foram produzidas, nem quando elas foram escritas, porque as peças eram feitas para serem interpretadas. Então, em todos os casos de Shakespeare, as peças eram primeiro representadas e depois publicadas em formato escrito. Então, as datas que eu estou mostrando para vocês aqui são datas de possíveis representações, então da possível primeira encenação de cada peça. Elas foram produzidas e publicadas em texto escrito posteriormente, lá no primeiro fólio, em 1623, depois da morte de Shakespeare. Então, amigos dele, colegas, tinham reunido as principais peças do dramaturgo inglês e publicaram em uma coletânea que ficou conhecida como o primeiro fólio. Mas essas foram as últimas peças de Shakespeare. Vamos voltar lá no início da carreira do Shakespeare. Dizem que a primeira peça que ele produziu, que ele escreveu, foi Os Dois Cavalheiros de Verona, que foi produzido entre 1592 e 1594 e foi uma comédia. As comédias são geralmente textos mais leves, que trazem um enredo assim mais cômico, mais humorado e também tem sempre um final feliz. Porém, as comédias shakespearianas não são assim tão fáceis de classificar.
Muitas comédias de Shakespeare são releituras de histórias populares da época, histórias que já eram conhecidas pelo povo, como, por exemplo, releituras dos contos da Cantuária, The Canterbury Tales, escritos e compilados pelo Geoffrey Chaucer no século XV, e algumas histórias do Metamorfoses, que foi a obra do poeta latino Ovídio, lá no século I a.C. As comédias de Shakespeare têm como tema central o amor, e também levam em considerações algumas situações cômicas, como desencontros ou troca de papéis, inversão de papéis femininos e masculinos, isso é bem comum, e também normalmente se passam em lugares exóticos ou desconhecidos. As outras comédias de Shakespeare são A Comédia de Erros e A Megera Domada, produzidos lá por 1593 e 594, Trabalhos de Amor Perdido, de 1595, Sonho de uma Noite de Verão, produzido entre 1595 e 1596, e é uma das minhas peças favoritas de Shakespeare. Sonho de uma Noite de Verão é simplesmente fantástico. O Mercador de Veneza, produzido entre 1594 e 1597, Muito Barulho por Nada, de entre 1598 e 1599, Como Queiras, de 1599, eu também adoro essa peça com a Rosalind, As You Like It no original. Noite de Reis, produzida entre 1601 e 1602, Tudo Está Bem Quando Acaba Bem, de 1602 e 1603. Medida por Medida, de 1604, eu assisti a uma encenação de Medida por Medida com o Thiago Lacerda aqui em Curitiba, no Festival de Teatro de 2016, se eu não me engano, foi muito legal, muito interessante. Também Trólio e Cressida, que foi produzido entre 1600 e 1608, se bem que muitos acadêmicos consideram essa última peça, Trólio e Cressida, como uma tragédia, mas aqui no Essential Shakespeare Handbook, que é o qual eu estou usando como base, ele caracteriza Trólio e Cressida como uma comédia. Como eu falei anteriormente, não é fácil, assim, tão simples classificar as peças de Shakespeare em peça histórica, romance, comédia e tragédia. Elas são mais sutis, assim, os limites não são tão claros. É por isso mesmo que elas são tão ricas e estudadas até os dias de hoje, né? Tem muito pano pra manga. Outro gênero shakespeariano, talvez o gênero shakespeariano por excelência, foi a tragédia. As tragédias shakespearianas traziam como influência, como inspiração, diversas pessoas históricas e heróis da mitologia. Nessas peças, os personagens enfrentam conflitos psicológicos a ponto de destruir a própria existência, destruir a existência de outros indivíduos, da família, da ordem social. Então, existem reflexões sobre a efemeridade da vida, reflexões filosóficas como os solilóquios do Hamlet, né? São super conhecidos, ser ou não ser, a mortes, destruição, e normalmente encenadas de maneira muito trágica. Então, enquanto a comédia tudo acaba bem, na tragédia, tudo acaba muito mal. Além disso, a linguagem das tragédias shakespearianas é muito poética. Todas as tragédias shakespearianas foram escritas com mais de 70% de verso. Dá para imaginar como foi trabalhoso escrever e produzir essas peças em verso? Eu acho simplesmente inimaginável. Inimaginável não, porque Shakespeare conseguiu. A primeira tragédia shakespeariana foi Tito Andrônico, produzida entre 1593 e 1594, seguida por Romeu e Julieta, minha peça preferida de Shakespeare, de 1594 a 1596, Júlio César, de 1599, Hamlet, também uma das minhas peças preferidas e uma das peças mais comentadas por acadêmicos no mundo inteiro, que foi produzida entre 1600 e 1601, Otelo, O Mouro de Veneza, em 1604, Rei Lear, em 1605, Macbeth, entre 1605 e 1606, e Antônio e Cleópatra, Coriolano e Timão de Atenas, todos produzidos entre 1607 e 1608. Nesse período, entre 1600 e 1608, Shakespeare produziu e escreveu nada menos do que 10 grandiosas peças, consideradas as grandes peças shakespearianas, dentre elas 6 grandes tragédias, Hamlet, Otelo, Rei Lear, Macbeth, também Antônio e Cleópatra e Coriolano. Nesse período entre 1600 e 1608, por isso que esse período é considerado pelos estudiosos de Shakespeare como o período dourado da produção shakespeariana.
E por fim, outra categoria do teatro shakespeariano foi o drama histórico. Então, através das peças históricas, Shakespeare provou que o passado inglês era matéria digna de ser representada no palco, no grande teatro. Enquanto a maioria dos dramaturgos contemporâneos de Shakespeare se dedicavam a reescrever e reconstruir o passado clássico da Grécia e Roma antigas no palco, Shakespeare se dedicou a reescrever, a reconstruir a história da monarquia inglesa no palco, dando mais visibilidade ao passado inglês, aflorando esse sentimento de orgulho de ser inglês e patriotismo. Não é à toa que William Shakespeare é o grande nome da cultura, da identidade da tradição inglesa. Nessas peças, eventos históricos foram tratados com tanta grandeza quanto temas universais, como o amor e a morte. Nós já vimos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, como o período elizabetano foi um período de grande prosperidade na Inglaterra. Então, foi um período que aflorou nos ingleses esse sentimento de patriotismo. Em 1588, os ingleses derrotaram os espanhóis, com a grande armada espanhola, e isso trouxe muito poder para a Inglaterra, que se estabeleceu como uma das grandes potências da época. A primeira peça histórica escrita por Shakespeare foi Henrique VI, parte 1, feita em 1589 e 1590, seguido pelas partes 2 e 3 no ano seguinte, 1590 e 1591. Depois disso, ele também escreveu Eduardo III, entre 1590 e 1594, Ricardo III entre 1592 e 1594, Ricardo II, que foi feito em média aproximadamente em 1595, é o Ricardo II, é a peça que eu estou analisando para o meu doutorado, Rei João entre 1595 e 1596, Rei João foi a peça que eu analisei na minha pesquisa de mestrado, então eu trabalho com as peças históricas de Shakespeare e eu busco explorar as peças menos comentadas de Shakespeare, como Rei João e Ricardo II. Então, Shakespeare produziu Henrique IV, partes 1 e 2, entre 1596 e 1598, Henrique V, entre 1595 e 1596, e muito tempo depois, a última peça histórica de Shakespeare, Henrique VIII, que foi produzida entre 1612 e 1613, e cuja apresentação levou ao incêndio do The Globe, que foi o teatro shakespeariano que era feito de madeira. Então, numa encenação de Henrique VIII, eles soltaram fogos de artifício que acabaram incendiando o teatro. Por isso que o teatro que está lá hoje em dia em Londres, The Globe, não é o teatro original da época de Shakespeare. Foi uma reconstrução do teatro mais ou menos no mesmo local onde o teatro de Shakespeare esteve, e foi construído lá pela década de 90, então é algo bem novo, muita gente não sabe disso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer melhor a obra do William Shakespeare, o Bardo. Esse foi o último vídeo do especial Abril de Shakespeare, chegamos ao final desse projeto, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e aprendido tanto quanto eu, mas falar sobre Shakespeare não chegou ao final no nosso canal. Eu vou iniciar um novo projeto shakespeariano chamado Lendo Shakespeare. Nesse projeto eu vou ler e comentar todas as peças do Bardo em ordem mais ou menos cronológica, porque a gente sabe que não existe uma ordem cronológica exata. E vou trazer aqui no canal comentários sobre as peças, também falar um pouco sobre as encenações, a história de palco, então acho que vai ser um projeto bem legal. Se você tem interesse nesse projeto, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E vou começar a falar sobre a considerada primeira peça shakespeariana, The Two Gentlemen of Verona, ou Os Dois Cavalheiros de Verona, uma comédia que foi produzida lá no final do século XVI. Então logo logo eu volto aqui no canal para falar sobre essa peça com vocês e continuar a falar do grande William Shakespeare. Se vocês gostaram desse projeto, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!